Fala galera, tudo bom com vocês? Bora para as análises de quarta-feira. Começando aqui pelo índice maravilhoso, sem segredo, setup do primeiro candle do dia, tá? Candle comprador, teve um gapzinho pequeno a favor da tendência, e isso aqui dava muita força para o índice subir. Tirando que pelo Ibov ele também estava bonito, tá? No Ibov diário também havia feito um gráfico bem bacana. Então, a gente compra aqui no fechamento do candle, coloca o stop aqui na mínima, tá bom? Parcial 1 para 1 aqui, stop no 0 e deixa subir. Vai colocando abaixo de candles com bom deslocamento, tá bom? Vai subindo o stop. Então, nesse caso, a gente vai subindo o stop assim, ó. Stop começa aqui. Fez a parcial? Coloca aqui no preço de entrada, tá? Um tique acima do preço da entrada só para pagar as taxas, beleza? Depois, candles aqui com bom deslocamento, ó, não teve nenhum nessa região, não teve nenhum. Aqui a gente já teve um candle bacana, tá? Aqui a gente já teve um candle bacana, aqui não tanto, aqui um candle bacana, aqui um candle bacana, aqui um candle bacana, aqui um candle bacana, tá? Então, provavelmente teria tirado a operação nessa região aqui. Para quem gosta, dá também para fazer pelos 5 minutos, tá? É mais interessante subir o stop pelos 5 minutos, tá? Eu gosto mais, mesmo fazendo operação pelo 2. Então, teve um candle aqui com bastante deslocamento, colocou aqui no 0, né? Da operação anterior. Depois, fundinho desse daqui, fundinho desse daqui, fundinho desse daqui, fundinho desse, fundo desse, fundo desse. Esse aqui eu não teria colocado, tá? Confesso, porque não foi um candle com tanto deslocamento. Aqui ele me deu margem para entender que o mercado estava enfraquecendo tanto para baixo quanto para cima, tá? Não estava muito legal. Então eu manteria meu stop aqui e daí teria pego nessa região aqui, beleza? Não tivemos linha d'água, tá? Não tivemos linha d'água, então sem setup. Pelo menos acho que não, né? Não tivemos, deixa eu ver. Tivemos só no outro dia, tá? O rompimento da outra linha d'água. Já já eu falo sobre isso. Para o dólar, o que nós tivemos aqui na quarta-feira? 2 minutos. Para o dólar, na quarta-feira. Nossa Senhora. Aqui, ó, no dia 2. Setup do primeiro candle do dia. Não tivemos, tá? Por que foi um candle com bastante indecisão? Cadê? Foi um candle aqui com bastante indecisão, tanto para cima quanto para baixo, corpo pequeno, sem tanto deslocamento, eu não acharia legal, tá? Logo em seguida, a gente fez esse segundo candle aqui, tá? Bem vendedor, engolfando aqui todo a parte de pavio do dia anterior, mas deixou bastante pavio, tá? Então, a gente está olhando a formação aqui do candle. Em algum momento, ele foi um candle comprador, em algum momento ele foi bem vendedor, e daí depois ele perdeu essa força. Isso me faz levar em consideração para eu não vender um candle desse daqui, tá? Aí já não entra mais na operação do primeiro candle do dia, tá? Mas eu gosto de observar esse primeiro comportamento. O que a gente teve logo em seguida? A gente teve um candle que também foi, em algum momento, ele foi negativo, não conseguiu ter força para continuar de baixa e ele subiu. Virou com um corpo bem positivo, deixou o pavio para baixo e anulou a força anterior. Então, o que a gente faz aqui, ó? Basicamente, é aquele... Esqueci o nome, gente, dos setups do Oliver lá. Mas é quando a gente tem um engolfo, uma anulação de força contrária, tá? Depois eu pesquiso melhor, porque eu não gosto de ficar gravando nomes assim, sabe? A gente tem o martelo invertido, a gente tem a nuvem negra, a gente tem um engolfo, um harami de alta. O importante é saber o comportamento dos candles, o que o candle quis dizer. Aqui nesse terceiro candle, ele quis dizer, opa, não estou gostando da força anterior, estou sendo mais forte do que o anterior, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uma compra no fechamento desse candle ou no rompimento, se você quiser esperar uma confirmação um pouquinho maior, e coloca stop aqui, um tique abaixo da mínima, tá? O que ele fez? Era um setup contra a tendência, tá? Porque a gente tinha essa tendência aqui de baixa e a gente tinha a linha d'água logo aqui em seguida. Mas o interessante é que a parcial dava justamente na região da linha d'água,
Então, mais um motivo aí para a gente tentar fazer essa operação esperando que o preço fechasse o gap do dia anterior, tá? Ele chegou a fazer parcial aqui, feita a parcial aqui, a gente coloca o nosso stop no 0, depois ele não andou mais, tá? E ele voltou. Se a gente for analisar o rompimento de linha d'água pelos 5 minutos, dia 2, tá? Rompimento de linha d'água pelos 5 minutos, não teria dado legal, tá? Não foi legal. Tem 2 motivos, tá? Primeiro, a gente teve o rompimento de linha d'água aqui nesse candle, mas deixou o pavio para cima e fechou muito próximo à linha d'água. Ou seja, isso para mim é um rompimento fraco. Rompeu, mas por pouco. E ainda assim o mercado me deu indícios de que ele não estava com força para continuar, tá bom? Então, fechou bem perto. Então, o que acontece? Esse candle aqui, em determinado momento, ele foi assim, ó. Seria bem mais legal, ó. Meio que quase a metade do candle estaria para fora do rompimento, estaria contra, né? Do outro lado da minha linha d'água. Mas o que aconteceu? O mercado veio e devolveu esse movimento aqui. Então, isso faria com que eu não entrasse nesse rompimento de linha d'água. Esperaria uma confirmação, tá? Uma confirmação seria um pullback, novamente na VWAP, nas médias, e ele mostrasse para mim uma força. Então, seria legal meio que aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Não ele ter feito todo esse retorno. Mas, você sabe que eu gosto de passar Fibonacci nas coisas, né? Se a gente pegar aqui, ó, um Fibonacci, vamos considerar só o corpo. Pode ser só o corpo? Depois a gente faz com o pavio. Considerar só o corpo do movimento. Até o corpo aqui do movimento, tá? A gente tem que ele tentou segurar aqui na região, ó. Na região até da terceira retração. E voltou. Logo em seguida, ele voltou de novo mais para baixo. Se a gente colocar a análise nossa considerando pavio, a gente vê que teve essa movimentação de alta, tá? Então, aqui, ó, 100%, 0%. O preço voltou até a minha terceira retração de Fibonacci, ó. Olha que bonito. Deixando o pavio aqui abaixo. Então, daria para fazer uma comprinha aqui nesse candle, mas ele deixou o pavio para cima, não gosto tanto. Nesse candle aqui, ele ainda deixou o pavio, não gosto tanto. Teria sido legal fazer uma compra nesse candle aqui, ó, que ele rompeu já de volta a média de 9 para cima. Porém, estava com a linha d'água logo em seguida, tá? Então, assim, a gente não tinha um risco-retorno tão legal se a gente fosse fazer uma compra aqui. Stop abaixo do candle já dava uma parcial acima da linha d'água. O certo seria a gente colocar aqui, ó, o stop aqui, abaixo do fundo anterior, tá? 10 pontos e meio, ótimo. Uma operação bem bacana para a gente fazer, tá bom? O que eu gosto de esperar? Geralmente, um segundo rompimento da linha d'água, tá? Então, aqui ele teve um rompimento fraco, voltou. Aqui, ó, esse candle foi muito bonito, tá? Esse candle foi sensacional para rompimento de linha d'água. Esse candle aqui, tá? Por quê? Foi um candle com corpo legal, pouco pavio para cima, pavio para baixo, ok. Rompeu a média, tanto a minha média de 21 quanto a minha média de 9, rompeu a linha d'água bacana. O que a gente faz? A gente faz uma compra no fechamento do candle e stop um tique abaixo da mínima. Aqui teria sido legal uma operação, mas, ó, já começou a mostrar pavio para cima, pavio, 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 candle vermelho, tentou um outro candle verde de novo, um outro candle vermelho, esse daqui é extremamente vendedor, ó. Por quê? Novamente, aí, estudo de candles. Em algum momento, esse candle aqui, ele abriu aqui, ele foi lá para cima, tá? Então, ele foi um candle comprador que tentou avançar nesse movimento aqui, mas o mercado não teve forças para continuar, voltou a movimentação para baixo e ainda fez ele mais para baixo ainda, tá? Então, esse aqui é um clássico candle que mostra força vendedora, tá bom?
Quando eu vejo já esses sinais deixando tanto pavio assim e sem candle com deslocamento, o que que eu faço? Mesmo após ter feito uma entrada com stop colocado, ou eu já aperto o meu stop para próximo do meu preço de abertura, ou eu já coloco o meu stop no zero, tá? Ai, mas não é melhor você deixar o movimento ir, segura o stop, coloca lá onde você colocou inicialmente? Sim, com essa leitura que eu tive nesse primeiro candle aqui, perfeito, tá? Eu deixo o meu stop posicionado, mas o mercado mudou. O mercado começou a me dar sinais de que não tinha sido uma boa entrada. Assim, essa entrada não teve uma boa continuidade, me deixando bastante pavio logo em seguida, tá? Então, o mercado vai mostrando pra gente, a partir do momento que o mercado vai mostrando pra gente, a gente toma as nossas decisões. Por quê? Porque isso aqui é day trade. A gente tem que ficar na frente da tela observando o movimento do mercado. Se eu quisesse simplesmente fazer uma compra, uma venda que seja, deixasse o mercado andar e sair de perto da tela, eu não quero fazer day trade, eu faço um swing trade. Eu analiso o gráfico hoje, vejo os pontos que ele pode atingir nos próximos dias, coloco stop, coloco alvo e saio de frente da tela, tá? Day trade não é assim. Day trade a gente precisa ficar acompanhando as nossas operações. Tem gente que coloca ali o stop, o alvo e sai de frente da tela? Tem gente, mas eu não gosto muito porque o mercado pode dar sinais de que ele está mudando e isso faz com que a gente mude a nossa leitura e faz a gente evitar de ter loss aí à toa, tá bom? Bora para o Bitcoin. O que nós tivemos aqui? O Bitcoin nos 5 minutos. Vamos começar com o Bitcoin no 2 minutos, no dia 3, no dia 2, tá? Nossa Senhora. Olha que bonito. Nossa. Foi muito legal. O que a gente teve aqui no 2 minutos do Bitcoin? Primeiro candle, comprador. Muito pavio para baixo, isso é legal para um candle comprador, porém, muito pavio para cima, tá? Não foi um espetinho isso daí, tá bom? Não ficou legal, muito pavio para cima, isso não me faz ter confiança em fazer uma compra. A partir desse momento, o que eu faço? Eu espero um segundo candle para ver se o movimento vai ter continuidade ou vai ter uma reversão. Teve uma reversão do movimento, então teve uma força inicial primeira aqui, óbvio, força inicial primeira, mas a gente teve uma força inicial compradora, depois a gente teve uma força vendedora, tá? Que anulou essa força primeira aqui. A gente faz simplesmente uma venda nessa região aqui, coloca o stop ou aqui, tá? Acima do candle anterior. Geralmente eu gosto de colocar acima da máxima do dia, nesse caso. Teria dado uma parcial aqui, ó, tá? Teria dado uma parcial aqui. O que eu faço nesses casos, quando a gente já tá perto das médias, eu coloco a minha parcial um pouquinho antes. Então, geralmente, minha mão é 4 contratos, né? Mão cheia. Então, aqui ficaria o primeiro um dos contratos, mas aqui nessa região das médias eu coloco um outro contrato para já realizar, beleza? Por quê? Contra a tendência, ó, média subindo, a gente está fazendo uma movimentação de venda. E sabe que as médias são regiões de interesse, são regiões aí de suporte e resistência, tá? A partir do momento que fez a parcial aqui, você coloca o stop no zero, a operação teria voltado, beleza? O que a gente aguarda? Vamos aguardar sem falar em operações aí de retorno à média, tá? Basicamente, eu gosto de fazer as análises aqui, basicamente com operações do primeiro candle do dia e rompimento de linha d'água, tá? Só esses dois setups aí já dá para fazer bastante coisa legal. O que a gente teve logo em seguida? A gente teve aqui, ó, uma movimentação a favor da linha d'água e teve defesa, ó, pavio, pavio, pavio e teve esse engolfo aqui de toda essa movimentação anterior. Vamos ver pelos 5 minutos como que ficou? Ó. Então, o que a gente teve aqui, ó? Já deixou pavio aqui e já deixou pavio aqui. A gente já poderia fazer uma operação de compra nessa região aqui, colocando o stop na mínima, porque ele tentou romper e não foi. Teria dado bastante calorzinho aqui, tá? E ele teria dado parcial e andado um pouquinho mais. Mas eu não gosto de entrar quando o candle que fez essa defesa aqui, ele continuou vermelho. Eu gosto quando o candle ele tenta fazer esse movimento de venda, deixa pavio para baixo e vira verde, porque daí tá mostrando que os compradores tiveram força. Porém,
Nesse daqui, não teria sido muito legal, porque teve pavio para baixo, defendendo a linha d'água, mas teve pavio para cima também aqui na região de médias, tá? Mas vamos ver aqui as possibilidades. A gente faria uma compra no fechamento do candle e stop um tique abaixo da mínima. Teria dado uma parcial aqui, tá? Ia andado mais um pouco, mas a partir do momento que você faz a parcial, coloca stop no 0, teria tirado aqui, tá? Outra possibilidade. A gente teve esse candle aqui, ó. Esse candle foi bem legal. Por quê? É uma barra elefante, tá? Nos 5 minutos, tá? Então, é uma barra elefante nos 5 minutos. Então, mostra pra mim que tá tendo força do mercado. Tava seguindo, né? Tava vindo logo após essa defesa da linha d'água. Rompeu a média de 9, rompeu a VWAP e rompeu a média de 21, mesmo estando próximo. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma compra no fechamento da barra. Daria para deixar o stop aqui na mínima? Daria, mas como eu estou fazendo um setup aqui de defesa da linha d'água, eu vou colocar abaixo do preço que fez esse teste. Tentou avançar um pouquinho, o preço logo em seguida ele voltou, tentou ir fazer de novo outro rompimento da linha d'água, não deu, e depois andou bastante, tá? Então, aqui você segura o calor. Por que aqui você segura o calor? Teve esse primeiro candle que você entrou, esse segundo candle aqui que tentou ir para baixo, não conseguiu. Logo em seguida, já teve um outro candle mostrando retomada do movimento, deixou pouco pavio para cima. Logo em seguida, teve esse outro candle aqui, deixou pavio também, mas deixou pavio aqui mostrando defesa. A partir desse momento, você não consegue pensar, né? Você só tem esse cenário, você só sabe até o que aconteceu nesse candle aqui. Até aqui, ele ainda tá me dando indícios de que tá querendo ir para cima. Então, você deixa o seu stop no lugar original. Depois desse candle aqui, continua pavio para baixo. Então, ok, né? Mantém o seu stop nessa região. Esse candle aqui ficou feio. Esse candle aqui foi bem chato, tá? Teria dado, assim, um calor bem gigante, mas você fala assim, já tô aqui, já tô com o meu stop posicionado, vou esperar. Aí você teria aguardado aqui, e daí esse candle aqui já teria feito parcial, e daí sim teria valido todo o sufoco anterior. Mas, quando você não quer passar esse tipo de sufoco, você faz o quê? Análise pelo 2 minutos. Olha pelo 2 minutos como fica bem mais interessante, tá? A gente teve toda essa região. Então, assim, você observa pelos 5 minutos o rompimento ou defesa da linha d'água. Ao mesmo tempo, você observa os 2 minutos para ver o padrão que os candles estão fazendo. A partir do momento que tiver um candle bonito no 2 minutos, confirmando a sua leitura do 5, você executa a sua entrada. Vamos explicar de novo? Vamos. Tivemos pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui. Você estava só esperando algum candle comprador nessa região para te dar um sinal para você fazer uma compra de defesa da linha d'água. Olha esse candle aqui, que bonito. E não foi tão grande quanto nos 5 minutos, tá bom? Mas nos 5 minutos você já tinha visto que tinha feito pavio, 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 pavio. Você espera no 2 minutos um candle bonito com bastante deslocamento. Então, você pega, faz uma compra no fechamento desse candle, coloca o stop abaixo da mínima, tá? Fez a sua parcial e a gente teve um stop bem mais curto. Deu um calorzinho aqui nesse primeiro candle, mas deixou pavio. Logo em seguida já teve um outro candle que tentou ser comprador de novo, deixou pavio para baixo, que é isso que eu quero. Uma operação de compra, eu procuro pavio para baixo, que tá me mostrando, é como se fosse um foguetinho, né? Eu sempre fazia essa analogia com os meus alunos, porque o candle nada mais é do que um foguete, mas é um foguete que sobe, é um foguete que desce, não tem esse negócio de foguete não dá ré. Quando a gente tem um candle vermelho, o que é um candle vermelho? Candle vermelho é um candle de venda. Logo, ele está indo para que direção? Ele está indo para a direção para baixo, certo? Você está vendo vendas, você quer que o preço baixe. Para isso, o que te ajuda? Te ajuda pavio para cima. É como se fosse o foguetinho, o foguetinho não, né? A cauda do foguete. Então, tá deixando aqui, ó, a cauda do foguete. O que acontece? É o foguete que está direcionado para baixo e está deixando força para cima. Então, ele está fazendo força para cima para ir para baixo. Beleza? Vamos apagar esse desenho feio e vamos fazer a analogia com outro foguete.
o foguete de alta? O foguete de alta, ele está subindo, certo? Você quer que ele vá para cima. Então, quando ele deixa um pavio para baixo, isso está dando indício de que, em algum momento, o mercado ele foi vendedor, certo? Porque se teve a negociação até aqui embaixo, o mercado foi vendedor. Mas logo em seguida, a gente teve um mercado comprador que deu mais força para ele e fez esse foguete subir, tá bom? Então, o pavio do candle é como se fosse a cauda do foguete que dá força pra gente. Então, num candle verde, a gente está procurando pavio para baixo. Num candle vermelho, a gente está procurando pavio para cima. Isso reforça a força do meu candle, tá? Então, feito essa entrada aqui, a gente fez a parcial aqui. Parcial feita, coloca o stop no 0, vai subindo candle a candle. Provavelmente você daria para ter subido aqui, subido talvez no fundo desse candle aqui e teria saído aqui, tá? Não foi um candle, um movimento que andou tanto, beleza? Então, depois a gente teve mais uma defesa da linha d'água, daria para ter entrado de novo, ainda mais porque a gente consegue observar que ele fez o quê, ó? Olha que bonitinho. Tô faladeira hoje, eu sei que eu tô faladeira, mas é legal eu poder mostrar um pouco das análises para vocês. O que eu gosto de ver? Tudo que passa na minha cabeça, né, quando eu tô analisando um ativo. Então, a gente teve uma movimentação aqui, ó, que tentou ir para baixo, tentou ir para cima, mas não conseguiu grandes deslocamentos. Tivemos bastante uma venda, depois uma retomada, depois mais uma venda e depois mais uma retomada. Isso aqui não é uma região de suporte? Vocês já ouviram falar em fundo duplo? Fundo duplo, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, ó, o movimento tentou, voltou, tentou, voltou. Quando a gente tem um movimento de fundo duplo ou movimentação em W, em uma região de suporte, isso é um sinal de que a gente vai encontrar compras, tá? Reversão do movimento. Se eu tirar o zoom aqui, qual que é a leitura que os grafistas fazem para quando a gente tem um fundo duplo, tá? Quando a gente tem um fundo duplo, a gente faz essa leitura aqui, ó. Tivemos aqui esse tamanho, certo? Então, o tamanho que a gente teve aqui de fundo duplo, ó, tá? Esse tamanho aqui, ó, do fundo até o pescoço, né, que é o que a gente pode chamar como se fosse um ombro, cabeça, ombro, que a gente chama de pescoço, tá? Essa altura aqui a gente projeta para cima, tá? Então, a gente acredita que essa movimentação que teve para baixo vai acontecer para cima após a reversão. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma compra nessa região aqui e colocado o stop nessa região. Olha até onde o preço foi. Ó, tracei assim bem porcamente, tá? Mas vocês conseguem ver que essa distância aqui foi essa distância aqui, ó. Bem na média de 200, olha que bonito, ó. Olha até onde o preço foi. Tá? Depois acabou rompendo, mas, ó, teve bastante interesse aqui nessa região. Beleza? Então, isso é legal para a gente poder ver mais uma análise que reforça a nossa ideia aqui de defesa da linha d'água. Tá bom? Então, a gente poderia ter feito uma compra aqui, pensando nessa segunda defesa da linha d'água, mais esse movimento aqui em W, fundo duplo, pensando no ativo subindo. Beleza? Então, é isso, galera. Análise de quarta-feira para vocês. Qualquer dúvida, comente aí embaixo, manda para mim no DM, do jeito que vocês preferirem, e eu vejo se eu consigo responder a todos. Beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.